E aí galerinha, terceiro ano, tudo bem com vocês? E aí gente, a gente vai dar uma continuidade aí, né, nossa série de vídeos. A aula passada a gente falou sobre a questão da globalização, a questão da influência da globalização, né, e os acontecimentos atuais, né? E hoje a gente vai dar uma continuidade, só que de uma perspectiva um pouco diferente, né? Hoje a gente vai trazer aí, né, os objetivos principais da globalização, né, a visualização principal da globalização, como ela ocorre. E nisso aí, gente, quando a gente fala sobre globalização, a gente precisa entender algumas coisas. Basicamente, a globalização ela tem um aspecto muito marcante, porque a globalização ela tem um fator interessante que é a alteração, né, das questões primordiais de cada país, né? Se vocês observarem, tem aí objetivos do G20, né, o grupo das 20 entidades mais poderosas do mundo. E você vai perceber que ele vai trazer aí, eliminação de restrição no movimento de capital internacional. Todos esses pontos dos objetivos existentes do G20, na verdade, são os mesmos objetivos da globalização, tá? Então, o grupo dos 20, eles se movimentam pensando em como a globalização ela deve ocorrer mais praticamente, tá? Então, ele traz aí, eliminação de restrições no movimento de capital internacional. O que ele está querendo dizer com isso? Não importa com quem eu estou fazendo negócio, se é com os Estados Unidos, se é com a China, se é com a Rússia, se com a Coreia do Norte, não importa. O que importa é que haja essa movimentação de capital. Então, cada país não pode restringir essa movimentação a quem vai fazer, tá? A venda de produtos, mercadorias. Então, isso não vai ser muito importante na globalização, porque a globalização ela quer que não haja restrições. Outra ideia que ele vai trazer aí, desregulação, diminuir a influência do Estado na economia. Vamos lá. Quando o atual presidente do Brasil assumiu o poder, né, ele trouxe uma figura consigo importante, que é a figura do ministro da Economia, né, Paulo Guedes. A primeira ideia que o Paulo Guedes trouxe quando ele estavam concorrendo e que o presidente da República atual assumiu o poder foi que o Estado tivesse uma menor influência na economia. Muitas pessoas criticaram essa ideia, mas o que acontece é que países fortes, né, o Estado ele influencia menos nas questões econômicas. Exemplo, no caso do Brasil, é um país intermediário. O que acontece? Né? O Brasil ele interfere aí nas questões econômicas. E como é que ele faz isso? Ele aumenta os impostos para tentar sanar, né, algumas necessidades. Exemplo, se aumentam os impostos para investir na saúde e educação, né, também para infraestrutura, né, a questão agrária. E o que acontece? Isso aí é a influência do Estado. Só que quando um Estado, né, quando um país ele tem uma influência muito alta, o que acontece? A população acaba pagando muito imposto. E mesmo que a população não venha utilizar desses recursos públicos, o que acontece? Esse imposto ele vai ser descontado. Então, por exemplo, uma pessoa extremamente saudável, né, até os seus 50 anos, nunca teve nenhum problema de saúde, mas ele trabalha desde os 18 anos, né, isso dá 32 anos de contribuição, são 32 anos que ele não utilizou, né, do sistema público, não teve necessidade, então ele está contribuindo. Enquanto outra pessoa que pode ter desde seus 18 anos ou até menos, precisar dessa contribuição, né, de utilizar o sistema, a máquina pública. O que acontece? Nessa ideia, gente, o que você vai perceber é o seguinte: é interessante se pensar que nos países mais ricos, né, as pessoas elas acabam pagando menos impostos, né, para que sobre mais dinheiro para que elas guardem para eventuais emergências. Então, por exemplo, se você pegar um país como os Estados Unidos, lá a taxa de imposto ela é bem baixa, tá? E aí o que acontece? O imposto é baixo para que sobre dinheiro, para que eles possam investir em saúde, para que possam investir em educação. Uma outra ideia importante é que nesses lugares, como nos Estados Unidos, né, as condições de trabalho são flexíveis. Então, por exemplo, quem assiste seriados como Todo Mundo Odeia o Chris,
né, quem assistiu vai perceber que o Júlio, ele tem, né, 2 empregos, às vezes tem 3 empregos. E o que acontece? Isso é a flexibilização do mercado de trabalho, ou seja, ele tem um formato de trabalho mais flexível. Essa ideia levou o Brasil a lutar, né, a votar, perdão, pela questão da reforma trabalhista, né, para que as pessoas pudessem trabalhar mais horas, né, e acabar recebendo por essas horas. Por exemplo, a jornada de trabalho normal são 8 horas diárias, mas a empresa pode fazer um acordo com o funcionário e ele pode trabalhar muito mais horas, né, e ganhar nesse excedente, ou montar um horário próprio de trabalho. Exemplo, o que está acontecendo agora, essas aulas que eu estou compartilhando com vocês, é uma forma de reforma de trabalho. Então, por exemplo, eu gravo as aulas no horário que me é conveniente, envio essas aulas e elas vão contabilizar como uma carga horária de trabalho normal, tá? Então é assim que funciona, beleza, gente? Uma outra ideia, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a minha imagem. Uma outra ideia, ele traz aqui embaixo, moeda venezuelana. O que aconteceu? Países que têm influência muito forte, né, como foi o caso da Venezuela, o que é que eles fazem? Quando o país está passando por uma crise econômica, o presidente da República, ele, para sanar essas crises, essas dívidas, ele resolve fazer dinheiro, produzir dinheiro. Só que essa produção de dinheiro vai gerar um outro problema, e esse problema é chamado de inflação, né? Perdão, gente, o negócio aqui quebrou. É chamado de inflação. Essa inflação vai fazer com que as pessoas trabalhem muito mais e ganhem muito menos. Porque elas vão receber o salário normal, mas o poder de compra delas vai ser diminuído, tá? Então essa é a ideia. Outra situação, privatização. A globalização, ela gosta da privatização. Então, por exemplo, quando o atual governo assumiu, e aí mais uma vez trazendo a figura do Paulo Guedes, ele vai dizer que ele era muito a favor, né, da questão das privatizações. Muita gente foi contrária, né, e muita gente pensou o seguinte: mas se fosse governo X ou Y, isso não ia acontecer. É um governo que trabalha para os Estados Unidos. Na verdade, gente, não é isso. O que acontece é o seguinte: todo país que tem o desejo de influenciar mais ainda as nações, né, por conta da globalização, esses países eles vão querer privatizar. Por que eles querem privatizar? Porque privatizando é menos influência do Estado. E privatizando entra mais dinheiro, já que algumas instituições só geram gasto, ou elas geram muito mais gasto do que lucro. Tá certo, gente? Então essa é a ideia, tá? E aí o que acontece? Eu privatizo uma empresa, faço com que uma outra empresa particular forneça o serviço, cobro a qualidade do serviço e cobro para que ela não tenha um valor exagerado na sua produção, tá? Então é essa a ideia, bom? É isso que aconteceu, por exemplo, aqui no estado de Alagoas, com a questão da antiga Casal, né? A antiga Casal, quando foi leiloada, a Casal era do estado, ela foi leiloada, né? Foi privatizada, perdão. E aí o que acontece? Entraram outras empresas, né? Seja a Chesf, né? Ou seja a Agreste, mas são empresas que vão trabalhar com a questão de água, que antes era só do estado. Beleza? Outra ideia: criação de um clima de negócio que favoreça a realização de investimentos. Realizar investimentos. Cada país precisa gerar atrativos para que outras nações venham investir neles. Por exemplo, no caso do Brasil, o Brasil tem muitos investidores internacionais, principalmente chineses, né, de olho aí, né, no nosso minério, tá? Isso faz com que haja o fim do protecionismo do Estado, ou seja, haja uma diminuição da proteção, né? O Estado que era o proprietário de tudo, ele precisa diminuir a sua proteção para que haja a entrada no mercado internacional, tá? E o último ponto, gente, para finalizar nossa aula de hoje, é liberalização do comércio global pela OMC e acordos bilaterais de comércio. Ou seja, nessa ideia, o que se quer? Se quer que haja um mercado internacional forte,
né? E que existe um acordo entre os diversos países. Quando ele coloca bilateral, é que haja uma via de mão dupla, né? Todos os países possam negociar produtos e possam ganhar com essa negociação, né? Deixa de ser simplesmente uma questão econômica, né? E passa a ser mais uma questão estrutural, beleza? Então, gente, eu vou encerrando nosso vídeo por aqui, tá certo? Qualquer dúvida a gente tira aí na nossa próxima aula presencial, tá bem? Curte lá o nosso vídeo, tá? Compartilha o vídeo, se inscreve lá no canal da escola, beleza? Então, qualquer coisa vocês entrem em contato no meu Instagram, ok? Valeu, gente, até a próxima e fui!